Boa noite, seja bem-vindo ao espaço pré-campanha eleitoral. Esse que é o espaço, como já é de hábito, vai ao ar todas as quartas e sextas-feiras, com o objetivo de levar até si as melhores análises políticas. Hoje vamos olhar para dois temas pertinentes, um que é a notícia que dá conta do que o Tribunal Constitucional declarou ilegal a eleição do líder da UNITA, a outra que foi o Adalberto Costa Júnior ainda foi apresentado como líder da Frente Patriótica Unida. E para esses dois temas temos para analisar e debater o jurista Miguel Paulo. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar novamente convosco e boa noite, ilustre doutor Faustino, por partilhar este painel. Tal como disse o doutor Miguel Paulo, do outro lado temos o doutor Faustino Mombica. Boa noite, doutor, e seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Veloso. Boa noite, o meu companheiro de painel. E agradeço desde já o convite mais uma vez e também saudar os angolanos que nos acompanham por este canal. Dando seguimento ao nosso espaço, o Tribunal Constitucional declarou nesta terça-feira, 5 de outubro, como ilegal a eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, efetivada no Congresso do maior partido da oposição angolana, realizada em novembro de 2019. Vamos acompanhar uma VT, uma reportagem, para melhor entendimento. Já voltamos. Embora não tenha sido oficialmente divulgada pelo Tribunal Constitucional, a informação sobre a anulação do Congresso da UNITA foi veiculada pelos 3 meios de comunicação social detidos pelo Estado, nomeadamente a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e a TV Zimbo. A TV Zimbo apurou junto de uma fonte digna de crédito do Tribunal Constitucional que este Tribunal Superior já votou pela anulação do 8º Congresso Ordinário que elegeu Adalberto Costa Júnior ao cargo de presidente da UNITA. O Tribunal Constitucional votou hoje pela anulação do 8º Congresso Ordinário da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior. O pedido de destituição de Adalberto Costa Júnior, considerado pelo Partido do Galo Negro como forçado, foi formulado pelo Ministério Público a 4 de agosto, a pedido de alguns militantes da UNITA que, no seu entender, Adalberto Costa Júnior não chegou a reunir todos os requisitos para sua eleição. 3 dias antes do Congresso, como eu estava a dizer, apresentou, é preciso aqui que a população, que o povo saiba, apresentou uma solicitação, um papel que é solicitação da retirada da sua nacionalidade do Estado português. Solicitação, não estamos a dizer que entregou o documento de renúncia, não. Na reunião, os mais velhos não queriam mesmo que ele fosse candidato, porque não reunia mesmo as condições. Remeteram junto do Tribunal Constitucional uma impugnação, conforme estabelece a própria lei. Impugnamos para que o senhor Adalberto Costa Júnior deixe. Isso não é interesse de um grupo de pessoas, é o interesse do povo. Deixa de ser presidente da UNITA, ele que vai primeiro resolver. Se quer concorrer, que vai primeiro resolver o problema dele, da retirada da nacionalidade. Depois vem, quando estiver legado. Segundo a argumentação do Ministério Público, da qual o Tribunal Constitucional deu provimento, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA não tinha legitimidade de prorrogar o prazo de apresentação de candidaturas por ter cessado a data dos factos o seu mandato. Um dos argumentos utilizado para defender a destituição do presidente do maior partido da oposição foi de que Adalberto Costa Júnior teria concorrido à liderança da UNITA sem renunciar à nacionalidade portuguesa. A nossa causa é salvar a UNITA. A nossa UNITA não pode ser qualquer um chico esperto vir se der o luxo daquele que Deus fundou como um sacrifício. Não. A pessoa deve compreender isso, que a nossa luta é salvar a UNITA. Essa é a primeira missão. O senhor Adalberto Costa Júnior, que eu digo que não aprenda a UNITA, e já com os companheiros, o internato fora isso, sem medo, sem receio. Porque não é o que disse, é o estatuto que disse. No 13º artigo do estatuto, não é o que fiz, é o Congresso. Que disse que tem que ser aprenda a UNITA aquele que não possui mais uma outra nacionalidade. É o estatuto que disse. O senhor Adalberto Costa Júnior violou esse estatuto. O senhor Adalberto Costa Júnior, outro ponto,
também está a violar a unidade do partido. Também está a violar em agosto, a UNITA tinha considerado que o pedido de impugnação da eleição do seu presidente constituía uma tentativa de subversão das instituições de justiça por parte do MPLA para garantir a sua permanência no poder. Na manhã desta terça-feira foi anunciada a criação da Frente Patriótica Unida, uma coligação entre vários partidos da oposição para concorrer às eleições gerais de 2022, cuja liderança foi atribuída a Adalberto Costa Júnior, enquanto líder da UNITA, contando ainda com a participação do Bloco Democrático, que tem como líder Filomeno Vieira Lopes, e o projeto político Para Já Servir Angola, de Abel Chivucovuco, inviabilizado pelo Tribunal Constitucional. A Frente Patriótica foi criada com o objetivo de derrotar o MPLA nas eleições de 2022, no sentido de terminar o ciclo de governação do Partido dos Camaradas no poder desde 1975, data da independência de Angola. Numa entrevista concedida ao público em agosto deste ano, Adalberto da Costa Júnior garantiu que iria recorrer aos tribunais internacionais caso a sua destituição se viesse a confirmar. Entretanto, esta decisão do tribunal ainda é questionada pelos membros da UNITA. O vice-presidente para os assuntos administrativos da UNITA, Simão Dembo, em entrevista à Camunda News, considerou esta informação como rumores pelo facto da UNITA não ter sido notificada nem informada sobre o assunto divulgado em primeira mão pela imprensa pública. Bom, correm notícias que nós também vamos ouvindo aqui e acolá, por via das redes sociais, por via de algumas pessoas que estão interessadas nessa matéria. Mas nós estamos calmos e serenos, à espera que uma instituição séria como é o Tribunal Constitucional se pronuncie nas vias normais para uma instituição tão séria também como a UNITA. Nós não vamos depender do ouvir dizer, muito menos de algumas notícias que correm pelas redes sociais de que isto vai acontecer. Certamente que deve estar a interessar algumas pessoas que querem ver a todo custo o mandato do Sr. Presidente Adalberto interrompido por via do Tribunal. Estamos calmos, estamos à espera que isso aconteça. E caso isso venha a acontecer, o que é que a UNITA fará? Certamente que vamos tomar uma atitude com relação a esse tipo de situações. Nós tivemos um congresso, o 13º no caso, que elegeu o Sr. Presidente Adalberto Costa Júnior de forma clara, eleição transparente, com lisura, com verdade eleitoral. Por isso não estamos preocupados com o que as pessoas dizem relativamente ao que devia ser, porque este congresso, depois de realizado, cumprimos todas as formalidades exigidas, mandando para o Tribunal Constitucional toda a documentação para ser apreciada, e depois o resultado final que de lá veio está publicado no Diário da República. Portanto, achamos que o partido está na sua conformidade legal. Não temos que nos preocupar com o que se ouve dizer por aí. Acreditam que, caso decida-se nesses últimos dias contra a UNITA, até 2022 conseguirão dar a volta por cima desse problema? Eu não sei quais são os elementos jurídicos. Eu não sou jurista, mas devo interrogar quais são os elementos jurídicos de que o Tribunal Constitucional vai se apegar para anular a eleição nesse caso já não é mais a eleição, estamos a falar do mandato do presidente Adalberto, não sei. Mas se isso acontecer, eu estou a dizer que teremos uma atitude adequada, uma atitude urbana para podermos reagir a esse tipo de posicionamento, porque legalmente não tem fundamento nem respaldo. Talvez por ordens superiores venha a acontecer isso. E nesse caso, ordens superiores é uma decisão política para anular a eleição do presidente Adalberto. E nesse caso também vamos ter uma resposta política, porque legalmente não há motivos, nem há respaldo para que isso aconteça. Então, portanto, nós estamos serenos. Estamos serenos, calmos, estamos focados na estruturação do partido para enfrentarmos os próximos desafios com toda a verticalidade. Não temos preocupação nesse sentido.
Estamos de volta. Doutor Miguel, é por si que eu começo. Doutor Miguel, de acordo com a imprensa pública, o Tribunal Constitucional anulou o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA. Ao se efetivar essa decisão divulgada pela imprensa pública, que cenário teremos na própria política angolana? Há uma falsa questão que tem sido levantada em torno deste assunto, primariamente que tem a ver com o facto da imprensa ter divulgado a notícia sem que efetivamente o órgão interessado, a instituição UNITA interessada, fosse previamente notificada da decisão, da putativa decisão tomada pelo Tribunal Constitucional. É uma falsa questão na medida em que os órgãos de comunicação trabalham com fontes. Portanto, basta que eles tenham uma fonte, e nunca revela, aliás, a própria lei de imprensa protege as fontes, podem sempre avançar, mas claramente sempre acautelando o princípio da presunção. Agora, se efetivamente o Tribunal Constitucional, porque até agora não, embora não tenha sido oficialmente divulgada pelo Tribunal Constitucional, alicerçar esta notícia, se efetivamente o Tribunal Constitucional vir a sua decisão tornar nulo o Congresso que elegeu o presidente Adalberto, seguramente que isto há de conduzir a UNITA a convocar um novo congresso, um congresso extraordinário para efetivar a eleição do novo presidente. E neste, o presidente Adalberto não estará impedido, porque não há absolutamente nada que assim o impeça de apresentar a sua candidatura para o efeito. Entendamos nós que as pessoas têm levantado a legitimidade do Tribunal Constitucional de poder arguir ou não a nulidade deste ato. Claramente que o Tribunal Constitucional, à luz do nosso ordenamento jurídico, possui toda a legitimidade de o fazer, desde que o ato sujeito à sua jurisdição foi proposto por militantes da UNITA que sentiram-se lesados e fruto a isto, porque entenderam que os estatutos da própria UNITA, o artigo 13, relativamente à epígrafe, eleições e nomeações, o número 2 do Estatuto Orgânico da UNITA, é bastante cristalino ao estatuir que para a eleição ao cargo de presidente do partido exige-se, a linha A, ter nacionalidade angolana originária e não possuir outra nacionalidade. Portanto, os militantes da UNITA que levaram avante esta ação alicerçam-se no número 12, a linha A do artigo 13 do Estatuto Orgânico da UNITA, entendendo que o atual presidente eleito no último Congresso da UNITA, não terá tempestivamente apresentado o documento ou certidão de renúncia da sua nacionalidade. Face a isto, não importa o grau, a que nível pertence ao próprio Estatuto da UNITA, no artigo, penso que é 14, estabelece o princípio da igualdade de direitos e deveres. Quer dizer que todos os militantes da UNITA gozam do princípio da igualdade, não importa em que nível esteja. Portanto, se assim é, basta que ele pague as suas cotas, cumpra com os demais requisitos, e no caso em concreto esses militantes até exerciam determinados cargos diretivos no Partido UNITA, portanto nada os impediria de, sendo eles interessados em vir impugnar aquele ato por entenderem que estavam a ser violados os estatutos. E aqui o Tribunal Constitucional, ao arguir a nulidade como sanção, a nulidade, um dos factos que pode conduzir à aplicação da nulidade é exatamente a violação de uma norma imperativa. E a norma em epígrafe que acabamos de aludir é uma norma imperativa, é bastante clara de que não deve possuir. E a consequência clara da violação de uma norma imperativa, nesse caso, é a nulidade. E a nulidade tem esse efeito retroativo. Tanto retroage a situação anterior, antes da realização
do Congresso, no caso. Doutor, só uma questão pontual. Há juristas que afirmam que, ao se tornar público uma informação dessa, sem que a parte visada seja notificada de antemão, se depois o Tribunal acabar por ter essa decisão que tornou-se pública, antes mesmo da decisão do Tribunal tornar-se oficial por parte da parte visada, essa decisão do Tribunal acabará por ser nula? Essa informação não procede? É verdade. Isto não é verdade. Nem sequer procede. Não sei que colegas juristas terão... Aliás, a título de direito comparado, decorre atualmente um episódio semelhante com o Partido Chega em Portugal. O Partido Chega, a quando da realização do seu último congresso, não terá colocado na convocatória o elemento de que não constou na convocatória de que procederia à alteração dos estatutos orgânicos do seu partido. Deixou isso subentendido. E realizou o congresso e fez alterações aos estatutos. O Ministério Público, repare, Ministério Público, nem sequer o militante, na qualidade de fiscalizador da legalidade, entendeu impugnar o Congresso do Partido Chega, junto do Tribunal Constitucional, por achar que na convocatória dirigida aos militantes do Chega não constava o elemento alteração dos estatutos. Fruto disto, o TC, o Tribunal Constitucional Português, antes mesmo de ter se pronunciado em sede da anulação ou da invalidação do Congresso em pauta, a TVI já noticiava, dia anterior, de que a decisão do Tribunal Constitucional Português acabam por ser leis diferentes. Seria direito comparado. Nós pertencemos à mesma família do direito, pelo que os princípios e aquilo que são os alicerces acabam sendo os mesmos. Portanto, aliás, muitas normas vigentes em Angola são MAD em Portugal. Portanto, nesta perspectiva é para dizer que não colhe essa posição de que o facto da imprensa ter noticiado de antemão, antes mesmo do partido, o interessado tomar ciência da decisão, presumível decisão, porque até agora não há absolutamente nada, tornaria nula a sentença caso assim viesse a proceder. Portanto, não é verdade que isso possa acolher. Dr. Mombica, 24 horas após circularem essas informações, a UNITA afirma que não teve contacto com nenhum documento do Tribunal Constitucional. Pode-se aqui afirmar que estamos diante de uma fake news divulgada pelos principais órgãos de comunicação social do país? Bem, eu penso que talvez a resposta não seja tão direta quanto a questão que coloca, pela razão simples de termos de fazer algumas considerações. A primeira, no sentido de que é uma questão de lei, portanto, se de um lado os órgãos de comunicação social têm direito de acesso às fontes, mas do outro lado não deixa de ser estranho que, e aqui já podemos dizer, independentemente de qual venha a ser a decisão proferida no acórdão que o Tribunal Constitucional fora proferir, ou se proferiu, o mais importante, penso que para o nosso país, enquanto Estado Democrático de Direito, em construção, é que precisamos perceber que o Tribunal Constitucional é dos principais pilares na garantia do Estado de Direito e, como sabemos, o Estado de Direito é, diríamos que, o principal foco do Estado Democrático. Como disse em política, a política gera o direito e o direito controla a política. Portanto, o direito vem no sentido de pôr os limites à política, para que a política não extravase na busca dos seus objetivos, e sendo assim, no nosso caso concreto, o Tribunal Constitucional é, pelo menos em teoria, à luz da nossa Constituição, não só, dos principais pilares para a garantia do Estado de Direito. E esse Estado de Direito que também rege-se por princípios.
E aqui evocou-se a presunção da inocência, mas fundamentalmente olhando para aquilo que é o nosso ordenamento jurídico, é importante que de facto a parte mais interessada seja notificada, seja como for, se há um órgão de comunicação social que teve acesso a fontes ligadas ao Tribunal Constitucional, como dizia, é bastante estranho que a parte mais interessada não está notificada, mas por outro lado nós temos cerca de mais de 45, 60 dias e tanto, em que o Bureau Político do MPLA anuncia uma medida. Já íamos, doutor, mas antes quero só questioná-lo se essa informação posta a circular pelos principais órgãos de comunicação social públicos poderá ter servido simplesmente para sentir a pulsação, aquilo que é a pulsação dos cidadãos, de que uma decisão dessa poderia causar ou poderá causar. Bem, vamos lá já chegar imediatamente, vou ser um pouco breve. Dizíamos que há este pronunciamento do Bureau Político do MPLA e, continuando com os factos estranhos, no dia em que se anuncia que de facto o Tribunal esteve reunido, e há também um órgão de comunicação social, ou seja, a divulgar a informação alinhada com a mesma informação anterior, onde o comunicado do Bureau Político do MPLA assumia, em letras garrafais, que o líder da UNITA tinha um mandato por um fio. E, como digo, aqui, seja qual for o desfecho, fica claro que o Poder Judicial do nosso país, infelizmente, anda a reboque dos desígnios do Poder Executivo, no caso concreto, do próprio Presidente da República, se arrolarmos os fatos subjacentes a esta informação que circula. É preciso também olhar para o formato do próprio Tribunal Constitucional. Eu penso que é verdade que quando as pessoas se assumem com isenção, pode não ser relevante o critério da indicação, o critério de provimento de qualquer órgão. Mas quando os atos das pessoas suscitam cada vez mais dúvidas, indiciam cada vez mais intencionalidades de violar os princípios republicanos para beneficiar, no caso concreto, um partido tido como, entre aspas, partido-Estado, eu penso que todo esse quadro indica que nós estamos, de facto, diante de um momento que configura, diríamos que, algum estado de alarme para o próprio Estado Democrático de Direito que está em construção desde 1991. Indo à última questão que coloca, na verdade pensamos que sim, porque se formos a olhar para os acontecimentos que estão-se a registrar nos últimos dias, fica claro que há aqui também uma intencionalidade no sentido de distrair a opinião pública, e aqui faz-me trazer ao de cima a necessidade daquilo que tenho chamado de se inverter, ou melhor, de se recolocar a pirâmide do debate público nos eixos, porque o debate público em Angola continua cada vez mais invertido, e quando eu digo que o debate público continua cada vez mais invertido, tenho algumas razões. Aponto, número um, o facto de que o princípio da responsabilidade não é tido no debate público. Aqui, quando eu evoco o princípio da responsabilidade, é o facto de que, na maior parte dos casos, infelizmente, não acontece no nosso país como acontece em outros países, onde o servidor público é tido como uma pessoa que tem noção da responsabilidade e, em função do papel que exerce, tem o dever de vir participar nos debates para esgrimir os argumentos, transmitir as ideias que tem em relação às funções que exerce. No nosso país, infelizmente, nós vemos muito isso, que as pessoas diretamente ligadas às funções de Estado, as pessoas diretamente ligadas a responsabilidades mais elevadas, acabam por nunca aparecerem nos debates,
e acabamos por ter nos debates pessoas que de facto têm ideias construtivas, mas que também, devemos ser francos, não assumem de facto a responsabilidade, diríamos que, das funções que deviam estar nesses debates para esgrimirem os seus argumentos. Dr. Miguel, a questão seguida já foi de alguma forma levantada pelo Dr. Faustino Mumbica. Em agosto do ano em curso, o MPLA fez sair um comunicado em que afirmava que a liderança de Adalberto Costa Júnior na UNITA estava por um fio. E logo depois o Presidente da República nomeou para o cargo de Presidente do Tribunal Constitucional a doutora Laurinda Cardoso, nomeação que veio acompanhada de críticas por parte de elementos da sociedade civil, porque dizia-se que a doutora Laurinda tinha filiação partidária com o MPLA. Ao se efetivar essa informação posta a circular pela mídia pública sobre a anulação do 13º Congresso da UNITA, pode-se afirmar que estamos perante uma decisão mais política do que propriamente judicial? O julgador alicerça a sua decisão tendo atenção aos fatos que lhe são subjúdice. Portanto, na pendência do processo cujos fatos foram levados à sala do tribunal pelos próprios militantes da UNITA e não pelos militantes do MPLA, portanto, não foi o MPLA que apresentou essa reclamação, ou seja, que levantou o processo para impugnar o Congresso junto do Tribunal Constitucional, nem sequer nenhum militante do MPLA esteve envolvido neste processo. Na pendência deste processo, o Tribunal Constitucional deve, de facto, pronunciar-se pelo deferimento no sentido de impugnar ou não impugnar o Congresso que elegeu o Presidente Alberto, alicerçando seus fatos. Seguramente que o MPLA, conhecendo bem o ordenamento jurídico que encerra a nossa realidade, entendeu no seu comunicado que, face os factos, o Tribunal Constitucional deveria pronunciar. Claramente que o Tribunal Constitucional não era obrigado a pronunciar-se no sentido do comunicado. Portanto, mas os factos eram por si, são tão evidentes. Aliás, até agora não sabemos qual é efetivamente a decisão do Tribunal Constitucional. Entendamos que estamos a tecer esses comentários à luz de uma fonte e de uma notícia veiculada. Portanto, face os factos pendentes e alicerçadas na queixa apresentada pelos próprios militantes da UNITA, o MPLA simplesmente no comunicado reiterou isto, que tem um mandato por um fio, tendo atenção ao processo que corre contra si. Portanto, não disse em momento algum que o Tribunal Constitucional há de agir neste ou naquele sentido, mas baseou-se nos factos que claramente constava ali. A indicação e, consequentemente, a nomeação da doutora Laurinda não tem absolutamente nada a ver com o processo em curso. Qualquer coincidência aqui é pura semelhança. A doutora Laurinda reunia, na altura, requisitos, qualificações que, e à luz da própria Constituição e à luz da própria lei ordinária, cabe ao Presidente da República também indicar algum desses juízes, sendo que o presidente do órgão é um dos juízes indicados pelo Presidente da República. E no caso em concreto, a doutora Laurinda, reunindo os requisitos e qualificações técnicas, entendamos que a doutora Laurinda, do ponto de vista técnico, está muito bem preparada, claramente que assumiu esta posição. E é na esteira daquilo que dizia o doutor Faustino, qualquer cidadão nacional que assuma responsabilidades de tamanha relevância deve sempre adotar o casaco da isenção e imparcialidade. Portanto, os juízes do Tribunal Constitucional, porque entendamos que a nível do Tribunal Constitucional não estão só os juízes indicados pelo Presidente da República, também estão lá juízes indicados pelo Partido UNITA. Portanto, todos eles, uma vez colocados lá, deixam de ser porque eu vim pela UNITA, vim pelo MPLA, vim pelo... Não, assume o princípio republicano e, efetivamente, com isenção e imparcialidade, exerce
as suas atribuições neste sentido. O poder judicial não anda em momento algum a reboque do Executivo, como se fez tentar aqui passar esta ideia, uma vez que, agora, o que existe no nosso ordenamento jurídico, assim como os demais, é o princípio da separação estrita de poder. Mas a separação de poderes não significa que os poderes não comunicam mediante o Instituto da Interdependência de Funções. Portanto, e se repararmos bem, as leis que são aplicadas pelos tribunais não são aprovadas pelos juízes. Quem aprova essas leis que por si são aplicadas são os deputados da Assembleia Nacional, é o poder legislativo, é um outro poder. Portanto, e quem promulga essas leis é um outro poder. Portanto, há aqui um princípio da interdependência e separação de funções que permite com que, no Estado Democrático de Direito, os órgãos possam conviver de forma salutar, comunicando-se por si. Agora, nós não devemos continuar, e estamos sempre a defender isso, a levantar sempre suspensões relativamente aos órgãos instituídos, órgãos de soberania e demais instituições do Estado, sempre que entendermos que os nossos interesses não estão a ser satisfeitos. Acredita que é isso que a UNITA está levanta constantemente suspensões sobre simplesmente os órgãos. Porque decisões tomadas por não satisfazem os seus interesses. No seu entender, as instituições públicas em Angola não têm estado partidarizadas, como muitas vezes a UNITA afirma. O conceito de partidarização das instituições da UNITA, julgo eu não colher, na medida em que, dentro do funcionamento dos órgãos, existem determinadas funções cujo seu exercício é de natureza eminentemente político. Logo, devem ser exercidas e desempenhadas por quem goza a confiança política. Porque se tu não gozas de confiança política, não has de exercer. Agora, existem demais funções técnicas, claramente que todo cidadão, independentemente da sua cor partidária, está livre de fazer. Qualquer cidadão pode ser professor, qualquer cidadão pode ser médico, qualquer cidadão, independentemente da sua cor partidária, pode dirigir uma escola, pode dirigir um hospital, etc, etc. Agora, eu, enquanto militante de um determinado partido, não posso, como na esteira daquilo que dizia o Presidente da República, reputar ser ministro num governo cujo partido é oposto às minhas ideologias. Claramente que eu não vou estar comungado na execução e concretização do projeto político do partido que ganhou as eleições, porque eu não comungo a sua linha de... É normal que haja maior número de militantes do MPLA, que atualmente é o partido que governa Angola, inserido nas instituições do Estado. Defende ser normal esta... Não sei qual é o conceito de militantes do MPLA inserirem nas instituições do Estado, porque se formos ver a nível do número de professores existentes, has de encontrar como professores militantes da UNITA, militantes do MPLA, militantes de outros partidos, forças políticas, médicos, enfermeiros de diversas franjas. Claramente que não has de encontrar nenhum ministro da UNITA, nem pode esperar isto. Não has de encontrar administrador municipal, ao menos has de ver isto quando as autarquias forem institucionalizadas e o partido UNITA, ou Casa Ceia, ou um outro, ganhar uma determinada autarquia, serem eles a governar ali, ser o autarca daquilo. Porque são funções eminentemente políticas. O administrador está ali para concretizar e materializar o projeto que foi sufragado pela população afeito a um determinado partido político. Ainda hoje ouvi o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira, a levantar suspensões sobre o seu afastamento ouvi na Rádio Despertar, a levantar suspensões sobre o seu afastamento da coligação Casa Ceia, e dizendo que haveria de impugnar isto nos órgãos próprios, no caso judiciais, para que, se não for favorável, os tribunais são do MPLA, não vale, mas quando acham que temos interesse em fazer, é exatamente ali onde nós vamos recorrer para
passar as nossas ideias. Não podemos continuar com essas perspectivas de visão. Dr. Faustino Mombica, a UNITA sente-se confortável a ter a doutora Laurinda Cardoso na presidência do Tribunal Constitucional numa altura em que há um processo contra o presidente da UNITA? Plenamente que não. Não, e as razões são simples. A UNITA não conviveu com ela, mas de todas as informações com alguma consistência, que são públicas, deixam claro que não é uma pessoa que oferece confiança para os cidadãos num órgão como aquele, porque fica claro que a sua indicação obedece uma certa intencionalidade. Não nos esqueçamos que nós estamos a falar de um órgão tão importante quanto é o Tribunal Constitucional, e em menos de 3 anos o Tribunal Constitucional está agora no 2º ou 3º, se a memória não me traiçoa, o juiz-presidente, conselheiro, e as alegações iniciais dos anteriores ou dos antecessores dela também indiciam algum mal-estar naquele órgão. Portanto, e o mais saliente foi o pronunciamento do anterior, do que antecedeu a atual juiz-presidente conselheiro, que inclusive na sua nota apelava a um certo risco do sistema, do nosso sistema político, porque falava de uma certa morte do suicídio, melhor o termo, suicídio do sistema democrático. E esses são alguns indicadores. Estamos a falar também de uma pessoa que está a vir do bureau político, do MPLA, que suspende a sua militância para ir exercer esse cargo, que até poderia ser normal, mas, no entanto, olhando para as demais informações que estão sendo levantadas, que, como digo, são consistentes, dá-nos a entender que também, do ponto de vista não diria já de honestidade, que talvez não se coloque tanto, mas do ponto de vista de um perfil com algum equilíbrio que nos possa transmitir confiança, também não notamos isso. E o mais agravante é a necessidade de se indicar para este órgão pessoas com alguma experiência neste ramo. É verdade que o Presidente da República evoca a questão do rejuvenescimento, indicar-se pessoas jovens, estamos de acordo, mas é importante nós também olharmos para os momentos que os países vivem, no caso concreto o nosso em particular, para um país que vem de uma longa instabilidade, para um país que precisa cada vez mais construir um processo de reconciliação que aponte o futuro de estabilidade como foco. Portanto, eu penso que acaba por ser um fator que suscita bastantes dúvidas, desconfianças, etc. Portanto, não cimenta a confiança. E neste intermédio, quando surge um caso como este, é óbvio que temos mais do que razões para dizer que desconfiamos bastante, independentemente daquilo que possa vir ser um acórdão ou o acórdão. Portanto, não estamos a olhar muito para isto, mas é exatamente, diríamos que, o percurso da pessoa que acaba de ser indicada. Indo a outras questões que foram sendo levantadas, nós precisamos, dizia eu no princípio, que precisamos de facto reerguer a pirâmide do debate público, e apontei o primeiro elemento. O segundo elemento é o debate também estar bastante enviosado, porque o debate nosso, infelizmente, pende mais para a manipulação da opinião pública do que informar para formar a consciência cidadã.
E aqui o que é que eu quero dizer de concreto? Primeiro, nós precisamos compreender qual é a função clássica de um Estado e, neste, sabermos também identificar o papel crucial que cada uma das três principais instituições do sistema político nos Estados republicanos exercem. E quando nós estamos em momentos como este, em que do ponto de vista político nós podemos falar de um certo momento que tende para uma certa anomia social, que decorre fundamentalmente da instabilidade das famílias, por problemas sérios como a fome, como a miséria no seu todo, a questão da educação, greves de professores, agora estudantes a gritarem de um lado ao outro, e termos de debater pessoas, termos de debater partidos. Isto é claro que o debate está enviosado. E também esta é uma postura clássica de Estados que, diríamos, que podem ter do ponto de vista teórico, ou, como se diz no direito, do ponto de vista de iuris, a concessão de Estados democráticos de direito, mas que na prática são Estados de cariz comunista, onde, no essencial, o que conta ao fim do dia é a manutenção do poder político e não a realização, como dizia eu, da função clássica do Estado. Portanto, não é prudente, nem é avisado para um país como o nosso, que 46 anos de independência, se debate com os problemas que tem e os órgãos de comunicação social, ou seja, com abrangência para o país no seu todo, percam tempo a debater pessoas, e aqui no concreto falo de debater questões como o presidente da UNITA, a nacionalidade do presidente da UNITA, enfim, quando nós sabemos que há problemas sérios que o país faz face, há mais de 46 anos que não encontram respostas, e os cidadãos no seu todo são levados no entretenimento de termos agora, de debatermos pessoas e partidos. Portanto, seja como for, eu entendo que questões como nacionalidade em Angola não é problema. E por que eu digo que não é problema? É verdade que temos de reconhecer que em dados momentos da nossa história pareceu ser algo muito relevante, mas à medida que nós vamos progredindo, e aqui falo concretamente de 2002 para cá, tudo nos vem indicar que a questão da nacionalidade começa a perder grande relevância, tirando aquilo que a Constituição consagra para casos específicos. E aqui falo... A doutora Laurinda Cardoso, surgiu o documento já há bem pouco tempo. Sim, ela é titular, de facto, de uma nacionalidade, de uma dupla nacionalidade, de uma outra nacionalidade, que é portuguesa. Do ponto de vista legal, é aceitável? Bem, vamos olhar para isso com alguma cautela. Nós temos outros exemplos. Nós tivemos, até bem pouco tempo, um dos angolanos a exercer, mesmo que na condição de presidente em exercício, mas com dupla nacionalidade. Portanto, e isso é preciso ser, para não falarmos de outros casos, mas eu digo que este não é o debate essencial. O debate essencial é que a Constituição prevê que, para ser-se presidente da República, tem de ser alguém que não pode ter duas nacionalidades. E, felizmente, até a data que o presidente da UNITA foi eleito, não tinha dupla nacionalidade. Por duas razões. A primeira razão é que ele renuncia à nacionalidade portuguesa
com muita antecedência antes de apresentar a candidatura, e o ordenamento jurídico português, a questão da renúncia nunca é negada, ou seja, ela tem efeito imediatamente a partir do momento em que o interessado manifeste. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, o Estatuto da UNITA não coloca problema de dupla nacionalidade. A única coisa que o Estatuto da UNITA exige é que, para ser-se, na questão da nacionalidade, para ser-se presidente da UNITA, tem de ter a nacionalidade angolana originária. Portanto, originária. Essa é a questão que se coloca a nível... Doutor, isso não é verdade. E eu estou a falar dos Estatutos da UNITA saídos do 12º Congresso realizado. Sim, mas os Estatutos da UNITA do 13º Congresso são bastante cristalinos. Vamos para o parte. Número 2, a linha A, ter nacionalidade angolana. Não me interrompa, deixa-me só falar. E não possui outra nacionalidade. Nós, desde o princípio, adotamos um critério, cada um fala, o outro ouve. Sim, mas não precisa nos confundir quando a lei está cristalina. Não é? O Estatuto que está-se a referir foi aprovado no 13º Congresso. Mas é da UNITA. Portanto, no 13º Congresso. O estatuto que... O doutor refere-se? Exatamente, que é o que... Qual é o estatuto que o doutor refere-se? É o do 12º Congresso, aprovado em 2015. Portanto, este é que orientou os trabalhos do 13º Congresso, ou seja, o 13º Congresso foi convocado com base nos estatutos que resultou do 12º Congresso. Portanto, esta é uma inovação que surge no 13º Congresso. Portanto, isso estará válido para aqueles que forem a concorrer no próximo Congresso, ou no 14º Congresso. Portanto, essa questão não se põe nos termos em que a coisa se coloca. Agora... Doutor, já volto novamente para si, deixa-me só passar a palavra aqui para o doutor Miguel. Doutor Miguel, a UNITA alega que não há elementos jurídicos para anular o mandato de Roberto Costa Júnior. O doutor Miguel, pelas informações que vão surgindo e pelo facto de alguns militantes dirigirem-se ao Tribunal Constitucional a fim de impugnar o Congresso que elegeu Roberto Costa Júnior, acredita que não há mesmo elementos judiciais para impugnar esse Congresso? Ouvimos atentamente os argumentos de razão avançados pelo doutor Luís Doutor Postnil, mas ressalta aqui um elemento interessante, e aqui reside a incoerência reiterada por parte da oposição reinante em Angola. É que quando lhes interessa, convém, quando não interessa, não convém. E pronto, é aceitável, compreende-se claramente. O doutor entende que, pronto, as nossas discussões devem alicerçar-se em questões fulcrais que têm que ver, questões sociais, não é? Que têm que ver com, efetivamente, o que é essencial, fome, pobreza, etc, etc. E neste quesito também, o MPLA sistematicamente vem sempre pedindo contribuições bastante construtiva por parte dos partidos da oposição e não alicerçar-se simplesmente em críticas para ver dirimidas certas realidades como estas. Pois, como dizíamos, mas não tratar de trazer a lume debate sobre pessoas. Claramente que sim. Porém, não está aqui em causa debater pessoas, trata-se de debater instituições. Entendamos nós aqui que está em causa por exemplo, o doutor pode, enquanto parlamentar, ter dupla nacionalidade. Isto não afeta nem sequer objeto de questionamento. Enquanto um juiz pode ter dupla nacionalidade, isso não afeta nem sequer objeto de questionamento. Mas desde o momento em que almeja assumir o cadeirão máximo do país, conforme dizia aí muito bem, neste quesito, a Constituição já é perentória. Nacionalidade única. E se assim é, e nós olhamos efetivamente, e mais uma vez, vamos olhar para o direito comparado, a sensibilidade que há nesta matéria, ocorreu um facto no Congo Democrático, em que um dado general congolês, depois de ter conduzido agressões contra o povo
foi colocado sob a jurisdição do TPI. No momento de ser julgado, ele entendeu que, olha, eu não sou congolês, sou ruandês, porque possuía dupla nacionalidade. E lá não devia ser julgado na qualidade de congolês, mas uma vez ser ruandês, acabou por... Significa a sensibilidade que encerra o mais alto cadeirão. Então, a Constituição coloca limites ali. E aí a discussão não é sobre a figura em causa, mas sim por não reunir requisitos que lhe conduziriam para aí. Mas também se não é questão de fundo para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional alicerçou a sua decisão, alicerçaria, ou há de alicerçar a sua decisão, nos factos que lhe foram presentes. E os factos são aqueles, é que há um áudio que circulou, que vazou, e até tenho comigo, de uma ex-secretária regional do Talatona, da UNITA, que na altura até fazia parte da comissão permanente, que terá participado num conjunto dessas reuniões, onde ela diz, olha, nós na reunião do dia 7, o presidente Samakuva convocou uma reunião onde segundo ela, mas o Adalberto deveria apresentar, diziam que tinham documento já de renúncia, tudo muito mais, mas postular, não foi possível apresentar-nos um documento, e o documento que apresentaram, a doutora Weba diz que, olha, isto não tem efeito nenhum, e porque até se recorrer no tribunal, há de invalidar, mas por isso, ela até propôs, mas contudo vamos votar. Quem acham que isso deve alicerçar a candidatura do mais velho Adalberto? Sim. Quem não acha que não? E o sim ganhou, dali ele concorreu e prorrogaram o prazo. Eu, por não ter me abstido, acabei por ser afastado. Portanto, há um conjunto de factos claramente que vazados pela própria UNITA, no seio da própria UNITA, que não tem que ver com o MPLA, com o Tribunal Constitucional, com seja lá quem for. Portanto, são estes factos são estes factos que efetivamente... Mas, mais do que... Em sede de tribunal são não, isto, o que vale no caso são os factos que foram apresentados pelos militantes que subscreveram. Agora, se este áudio for efetivamente apresentado por eles como um elemento de prova, claramente, desde que sejam eles a colocar, o tribunal pode sempre atender. Portanto, há um conjunto de situações que nós não podemos aqui fugir, que devem ser chamadas a colação. Portanto, por exemplo, está aqui a decorrer, é que a invalidade deste Congresso põe em causa outras questões fundamentais, como é o caso da própria Frente Patriótica, que foi proclamada, mais uma vez a UNITA a induzir em erro a população e a confundir a opinião pública ao passar esta ideia de que tem uma frente sem ter o respeito, como dizia o doutor, sem respeitar aquilo que são as normas vigentes no Estado Democrático de Direito. Repara que, se por um lado aquilo é uma coligação, é uma associação política, qual é a natureza jurídica desta frente? É a UNITA que está... Já iremos para a frente, portanto, doutor, ainda estamos no assunto mesmo. Pois, que... doutor Faustino, falando ao Jornal Público, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, garantiu que caso o Tribunal Constitucional tivesse uma decisão contra o Congresso que o elegeu, ele recorreria aos tribunais internacionais. Que influência os tribunais internacionais podem ter diante de uma decisão do Tribunal Constitucional? Bem, como é óbvio que a nossa Constituição é clara, o nosso direito também baseia-se no direito internacional, contudo, prevalece sempre a supremacia do ordenamento jurídico interno, mas em todo caso será sempre uma das formas de se avaliar a qualidade das decisões jurídicas no nosso país. É óbvio que isso acaba sempre por ajudar a retirar o debate de uma contradição exacerbada interna para uma apreciação que podemos dizer mais isenta, mais equilibrada, e ajuda sempre também, diríamos que, a influenciar no sentido positivo o comportamento das instituições do nosso país. Agora, das questões que foram sendo alegadas, eu mantenho a posição de que nós estamos diante de uma
do entretenimento público, onde se procura trazer questões, como só-se dizer na gíria popular, questões da cozinha, a quantidade de sal na panela, quando o país está a viver, de facto, problemas estruturantes. Dos aspectos que foram ditos, se tivermos só que trazer alguns elementos, a exemplo, felizmente a UNITA nos autos conseguiu levar provas da falta de legitimidade dos membros que apresentaram a queixa. Falta de legitimidade no sentido de não terem cumprido cabalmente os seus deveres de membro. Logo, essa queixa devia ser consta, tudo isso consta dos autos. Primeiro aspecto. O segundo aspecto, do grupo de pessoas que se alegam terem levado a queixa ao Tribunal Constitucional, os cabecilhas são os que acabaram depois envolvidos no processo de corrupção, apanhados com somas de dinheiro, isso é a última fase, nos famosos 22 milhões, mas antes disso foram flagrados em encontros, gravados, as orientações que recebiam, etc., que veio culminar hoje com o principal cabecilha como militante do MPLA. Isso também é público, a televisão passou. Isso a televisão passou. De modo que eu penso que nós não devíamos continuar a pensar que o país Angola de hoje continua a ser a Angola de há 10 anos, 5 anos atrás, onde contamos que, de um lado, os cidadãos estão desatentos, os cidadãos não acompanham. Portanto, nós aqui estamos diante de estratégias políticas e para a UNITA tem a sua estratégia política e no âmbito da sua estratégia política realizou o seu congresso, um congresso que obedeceu aos ditames que universalmente a democracia impõe, e não houve nenhuma reclamação de nenhum dos candidatos, que seria o mais sensato. Não houve nenhuma reclamação de nenhum candidato. Nem poderia haver. Felizmente, as normas internas, tanto os estatutos, os regulamentos internos, o regulamento do próprio Congresso, prevêem isso. Portanto, os candidatos ninguém reclamou, os apoiantes dos candidatos ninguém reclamou, pelo menos isso está. O Tribunal Constitucional validou o Congresso e os atos dali decorrentes. Portanto, de modo que para nós estamos tranquilos, faça a chuva ou sol. Penso que os mentores desta estratégia devem ficar a saber que na confrontação das nossas estratégias, lá no fim do dia eles vão ter que confrontar o Adalberto como presidente da UNITA, ou melhor, vão ter que engolir o Adalberto como presidente da UNITA, vão ter que ter o Adalberto como candidato da UNITA às próximas eleições. Ainda que o Tribunal Constitucional diga o contrário. Ainda que o Tribunal Constitucional diga o contrário. Estamos a dizer, nós estamos diante de estratégias. De que forma fariam isso? É óbvio que, a seu tempo, cada coisa virá a UNITA acredita que, independentemente da postura que o Tribunal Constitucional virá a ter, está preparada para dar a volta por cima a essa... Completamente. Porque nós estamos a falar nos termos de uma estratégia. Portanto, por isso é que nós estamos a dizer que de tudo isso nada nos arrefece, nem nos aquece. Nós estamos na nossa estratégia, vamos prossegui-la e o nosso foco são os angolanos, é Angola. Por isso é que estamos mais interessados em debater as questões que dizem respeito ao bem-estar de todos nós. Estamos mais interessados em contribuir com ideias no plano da governação. Pena é que o meu colega talvez não tenha acompanhado o que tem se passado na Assembleia Nacional por alturas da aprovação do Orçamento Geral do Estado, para perceber as contribuições que a UNITA faz no plano das políticas públicas. Também nós entendemos que, e aqui rebatendo um bocado o que dizia ela há bem pouco tempo,
A UNITA entende que as ideologias são para manter a perenidade dos partidos e para inspirar os seus quadros. As ideologias não são para, diríamos que, unir os cidadãos pelo país. O que une os cidadãos pelo país são fundamentalmente os aspectos que dizem respeito à construção do Estado-nação. Cada partido tem a sua ideologia, de modo que pessoas competentes, essa é a visão da UNITA, pessoas competentes, um cidadão angolano que não é militante da UNITA, competente, pode assumir cargo político. É verdade que mantemos também a ideia de que o Estado conduz-se nos vários níveis, mas o aparelho de Estado deve estar devidamente decifrado, de modo que, a um determinado nível, por exemplo, tenhamos funções técnico-administrativas que não sejam necessariamente cargos políticos, e aí sim, aqui não pode ser uma questão de militância. Agora, para cargos políticos, pode ser uma questão de militância, mas a UNITA abre exceção. Quadros angolanos competentes podem muito bem ser ministros. Está bem, doutor, temos que dar seguimento ao próximo tema. A UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Político para já servir Angola publicaram na manhã desta terça-feira, 5 de outubro, os documentos que formalizam a criação da plataforma Frente Patriótica Unida, coligação destinada a disputar as eleições gerais de 2022, que pretende, como principal objetivo, tirar o MPLA do poder. Com vista às eleições gerais de 2022, a UNITA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola formalizaram um acordo assinado por Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, o seu homólogo da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, e Abel Chavucovuco do projeto Para Já Servir Angola, inviabilizado pelo Tribunal Constitucional. Segundo os subscritores da Frente Patriótica Unida, que pretende colocar o MPLA na oposição em 2022, a tripartida é uma plataforma eleitoral ad hoc e os partidos envolvidos na coligação eleitoral conservarão cada um a sua autonomia em matéria de identidade política. Na ocasião, Adalberto da Costa Júnior, da UNITA, foi apresentado como líder da Frente Patriótica Unida e será coadjuvado por Abel Chavucovuco e Filomeno Vieira Lopes. Ao discursar após a sua nomeação, Adalberto Costa Júnior, o político de 60 anos, assegurou que a alternância que a Frente Patriótica Unida propõe visa libertar a sociedade e construir uma Angola democrática. Propusemos a formação de uma plataforma político-eleitoral, visando a congregação de patriotas de todas as matizes representativas do todo nacional, para que se constituísse um estuário para congregar vontades, ideias e esforços, para que os angolanos protagonizem todos juntos a alternância democrática que Angola reclama. Por seu lado, Filomeno Vieira Lopes disse que há uma ausência clara de igualdade dos cidadãos, nomeadamente no acesso aos meios de comunicação públicos, que distorcem e impedem a funcionalidade da democracia angolana. A democracia conta cabeças, soma cabeças, não corta cabeças. E com isto preconizamos um regime integrador em que todos terão direitos. A oposição é parte integrante do regime democrático. Não é excluída. Tem direitos garantidos. E é por isso que a democracia conta cabeças, não corta cabeças. E precisamos todos desta energia. Para quê? Porque precisamos de eliminar a fome e a pobreza, combater este desemprego. E isto só se consegue com um verdadeiro consenso nacional. Só todos nós reunidos, só com uma combina entre todos os atores sociais, é possível encontrar um consenso para combater a fome e a pobreza e erguer o desemprego neste país. Tem que haver este consenso.
entre nós, porque as condições materiais estão aí, só depende de uma coisa: vontade política de todos os atores. Foi isso que não foi feito até aqui. O antigo líder da Casa Sé, Abel Chivucovuco, destacou a coragem e a visão da Frente Patriótica Unida e apontou que o seu objetivo é a construção de uma alternância política para 2022 em Angola. Decidi não fazer discurso. Decidi em meu nome pessoal, Abel Epalanga Chivucovuco, e da organização que eu represento, Projeto Político para já servir Angola, apenas proclamar solenemente a nossa prontidão e disponibilidade de, por Angola e pelos angolanos, trabalharmos para realizarmos alternância política em 2022. Também por Angola e pelos angolanos, trabalharmos juntos por uma governação patriótica e que tem o cidadão angolano em primeiro lugar a partir de 2022. Estamos de volta mais uma vez para analisar este tema que dá conta de que a Frente Patriótica Unida foi formalizada ontem a fim de fazer frente o próximo ano ao MPLA. Dr. Faustino Mumbica, vamos começar exatamente pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior, que foi nomeado líder da Frente Patriótica, e indo buscar o que estava a ser abordado há bem pouco tempo no tema passado. Caso cancelem o Congresso da UNITA, como é que ficará esse projeto político? O projeto vai prosseguir. Já dizia antes que nós estamos diante de uma estratégia política. E as estratégias são isso. A estratégia, quando se concebe, tem as alternativas. Agora, é verdade que vamos ver como é que isso se constrói. Isso já é questão de tempo. Isso é questão de tempo. Como só se dizer, cada caso é um caso e cada caso no seu tempo. Portanto, de modo que para nós essa questão da decisão do tribunal não interfere, ou melhor, se interfere, não anula a nossa estratégia. A nossa estratégia prossegue. O Congresso da UNITA aprovou a estratégia da frente, da ampla frente, e ela vai ser implementada conforme prevista. E é verdade que há muito debate à volta disso, debate no sentido de, inclusive, se fazer futurologia, no sentido de se descortinar o que é que estará por detrás, o que é que não estará, desacreditar também, o que acho que faz parte do próprio processo do debate contraditório, sobretudo no âmbito da competição pelo poder. Agora, o que nós precisamos aqui apelar aos cidadãos é que, de facto, os processos políticos constroem-se, por isso é que são mesmo processos. Portanto, há aqui um ato de proclamação da frente e vamos olhar agora para os próximos passos da frente, okay? E eu penso que depois deste, um dos passos muito importantes será a frente começar-se a comunicar com os cidadãos no plano do projeto político, em termos de governação, porque a frente não é um corpo que existe para existir, ou como um fim em si mesmo. É uma via, é um meio para se chegar a um fim. E esse fim é, sobretudo, oferecer uma alternativa de governação para o país, olhando para o contexto que temos, e esse contexto nos diz que dos vários processos decorridos até aqui, deram-nos lições que nos dizem que precisamos ensaiar novos modelos de competição política pelo poder, de um lado,
e do outro lado também precisamos transmitir para os cidadãos aquilo que nós identificamos como sendo o maior desejo deles e ver se a proposta que trazemos responde na melhor das expectativas que eles manifestam. Portanto, a questão da frente, como digo, é de facto um pensamento subjacente à teoria política moderna. Portanto, a questão da frente não é uma questão nova, mesmo para a própria UNITA foi materializando a frente em outras ocasiões, agora, obviamente, num outro formato. É evidente que os que fazem oposição a esta frente gostariam de ver a frente na ótica deles. Mas é que eu digo, nós estamos diante de estratégias. Quem nos dera Nesse caso, diz o MPLA, gostaria que a frente tivesse um outro formato. Exato. Estão a falar muito da coligação. A coligação é um dos formatos. Doutor, já vou pedir para que esclareça a nós e à opinião pública o que realmente é a frente. Mas antes disso, eu vou questionar do doutor Miguel se a expressão que essa frente tem estado a ter deve preocupar o partido no poder, que é o MPLA. O MPLA deve ou tem estado a sentir-se intimidado com a frente patriótica? O MPLA é o povo é o MPLA. O MPLA, em momento algum, está preocupado com esta frente, porque se olharmos para aquilo que é o formato concebido para a frente, atrelada nos moldes em que foi concebido, claramente que, e reiteramos, é um nado morto. Portanto, não é algo que deve efetivamente preocupar o MPLA. Então, repara que à frente, até agora, nós, enquanto académicos, temos dificuldade em descortinar qual é efetivamente a natureza jurídica da frente. E está a ter o mesmo, é como se fosse a frente está a fazer muito barulho, como se fosse um tamborão vazio. Portanto, e a população que está a ser dada à frente é semelhante à que foi dada a quando da concessão do projeto para já. Portanto, fez-se tanto barulho com o projeto para já, para depois acabar, ficar atrelado e encravado nos termos em que ficou. Desde logo, se nós, por um lado, reconhecemos, e a UNITA muito bem reconhece que toda atuação deve alicerçar-se no Estado Democrático de Direito, com base no princípio, dentro do respeito ao princípio da legalidade. E, aliás, isso ficou bem claro. É nisto que deve ser construída essa ideia da angolanidade, respeito do Estado Democrático de Direito. Seguramente que a UNITA, assim como os demais integrantes, devem respeitar as normas vigentes nesse Estado democrático. E se assim é, se olharmos para aquilo que é o nosso ordenamento jurídico, se espreitarmos, por exemplo, o artigo 17 da Constituição, é cristalino ao estatuir ali efetivamente o requisito para os partidos políticos. E ao remeter para a Lei 22/10, de 3 de dezembro, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei dos Partidos Políticos traz 3 realidades. Tem associações políticas, tem partidos políticos e coligações. Portanto, a frente terá de ser uma ou outra, ou é uma associação, é uma coligação. Mas dentro da frente, na verdade, tem duas forças políticas, que é a UNITA e o Bloco Democrático. Mas o Bloco Democrático, até hoje, até ontem, quando a proclamação desta frente, esteve atrelada ao projeto para já. Portanto, estando atrelada ao projeto para já, a Constituição também é cristalina, ninguém pode ter dupla militância. E se assim é, o princípio da militância única, da filiação única, constante também no artigo 23 da Lei dos Partidos Políticos, é bem claro. Portanto, ninguém pode fazer 2 subscrições. Ou subscreve o projeto para já, ou há de subscrever a realidade constante da frente patriótica. Portanto, o Bloco Democrático não pode desempenhar esse duplo papel. Então, tinha de ser coerente. Por isso é que
ao anunciar-se a proclamação da frente, nos termos em que foi apresentado os seus objetivos, claramente o projeto Casa CE entende que o Bloco Democrático já não se identifica com sua causa, não há de contribuir para o seu bem. Por isso é que o afastaram. Mas, ao ser afastado, este Bloco Democrático como tal, corre o risco de não concorrer às eleições que se vê em 2022, na medida em que nos parece que a UNITA não há de abdicar da sua historicidade, dos seus símbolos, da sua realidade, porque se tiver que concorrer enquanto coligações com o Bloco Democrático, o que eu acho que a UNITA não precisa, o Bloco Democrático não acrescenta em nada para a UNITA, se tiver que concorrer atrelado ao Bloco Democrático, seguramente que, à luz do número 2 da Lei dos Partidos Políticos, no artigo 35, é cristalino. Quando a coligação tiver fins eleitorais, nomeadamente a apresentação de candidatos comuns às eleições, os partidos políticos coligados adotam sigla, símbolos próprios, sendo-lhes aplicáveis as normas respectivas ao registro das nominações, as siglas, etc. Ou seja, depois terão de ter um estatuto, tudo muito mais, e remeter para o Tribunal Constitucional. Portanto, a não ser assim, nesse molde de coligação, porque a UNITA não há de abdicar disso, então vamos entender que a frente é uma forma de branquear os apoios que a UNITA tem estado a receber dos supostos marimbondos, aquelas pessoas que andaram a dilacerar o erário público, que se enriqueceram à custa do bem comum, que têm estado a atrelar apoio à direção atual da UNITA. Portanto, como estas pessoas nunca hão de identificar-se de forma clamorosa com o projeto UNITA, faça a sua história, que ainda tem muitas nódoas que temos que construir, pronto, isso com o tempo vai se branqueando. Portanto, estas pessoas alicerçadas nessa frente, pronto, já na frente já dá. Ali sim, surge a frente como uma capa para continuar a dar os seus apoios, quando na verdade é a própria UNITA que há de concorrer, ou seja, o Abel há de ser. O Abel é UNITA. Portanto, dizia alguém, a cobra pode mudar de pé, mas nunca deixa de ser cobra. O doutor levanta vários pontos e é importante. Deixa-me só concluir. O Abel, o presidente, o doutor Abel, é militante, é UNITA, portanto, na sua essência, isso é intrínseco. Portanto, simplesmente ao colocar novamente a camisola da UNITA e fazer campanha, é o próprio militante da UNITA que está fazendo, então não vejo frente nenhuma. Aí o Bloco Democrático, ao não concorrer às eleições, porque não há de fazê-lo coligado para a UNITA nunca há de abdicar da sua história, do seu símbolo, não há galo sequer na campanha, a UNITA nunca há de, o histórico da UNITA nunca há de consentir nisto. Atrelados ao Bloco Democrático, abdicar da sua historicidade, a UNITA nunca há de fazer. Então o que vai acontecer? É o Filomeno, justificado com a sigla frente, com a designação frente, a colocar a camisola da UNITA para fazer campanha. Esquece. E na perspectiva de continuar atrelado ao projeto Casa CE, para não ter que ser atrelado ao projeto Casa CE, porque de per si não terá como fazer campanha para o Bloco e fazer campanha para o projeto frente, que é na verdade UNITA com a camisola da UNITA. O doutor levanta vários pontos e era essa questão que ia para o doutor Faustino Mombica. Doutor, nesse momento ainda há intensos debates como essa frente irá concorrer às eleições previstas para o próximo ano. Onde alguns deles foi aqui dito pelo doutor Miguel Paulo. Doutor Faustino, pode explicar em forma simples e clara em que consiste a Frente Patriótica Unida? Tão simples quanto isso. Modo de pressão. O primeiro aspecto é que nós precisamos chamar a atenção à juventude angolana, fundamentalmente, que as instituições e as leis que temos, infelizmente, não foram pensadas para construir a nação. Esta é a nossa grande realidade. Não foram pensadas para construir a nação, e sim para construir o partido-Estado. Por isso é que até hoje ainda você ouve alguém que diz que o MPLA é o povo é o MPLA,
maior preocupação que isso gera é saber que isso ainda vem de jovens. Pela razão simples, o Estado democrático de direito, é claro, esse princípio é universal. Nós, quando estamos em democracia, a democracia prevê partes, não prevê o todo. E é um sonho, digo assim, é uma quimera, na prática é uma utopia, pensar que em democracia há alguém que se arroga a ser povo. Cada um repara que nós, desde que começamos as eleições neste país, o número de eleitores tem sido largamente superior ao número de militantes de todos os partidos juntos, pelo menos naquilo que publicamente os partidos vão anunciando como seu número de militantes. O que significa que a maioria dos angolanos, e isso é universal, nas sociedades todas, a maioria não é militante de partidos, são cidadãos que apartidários. E esse é um ponto. O segundo ponto, eu dizia que as instituições, infelizmente, não foram pensadas para construir nação. Por isso é que nós olhamos que hoje nós sentimos um certo atolamento da própria sociedade, de um lado. As pessoas estão atoladas, as pessoas estão afuniladas, porque não conseguem divisar, diríamos que, o horizonte em termos de governação pública. Mas, mais do que isso, nós notamos ainda hoje uma certa perdição, ok? E dizia aqui há bem pouco tempo um concidadão que, enquanto acadêmicos, não conseguem perceber o que é que será, do ponto de vista jurídico, à frente. É óbvio que, estando formatados para conceber o país na lógica da lei dos partidos políticos atual, e contando que as mentalidades são estancas, pensa-se que obrigatoriamente só a coligação é que satisfaz o interesse de uma... O doutor afirma que há falta de conhecimento por parte de membros de outros partidos políticos. Não digo que há falta de conhecimento. Não, o doutor está a dizer. Não digo que há falta de conhecimento. As leis é que devem conformar-se aos ideais da UNITA. Não são eles que devem conformar-se às normas. É o que o doutor está a dizer. Questão para mim. O que é que nós temos? O que nós temos... Essa é a tua abordagem. É como é que eu digo? É uma obsessão, ok? Pelo conteúdo da lei, que não permite divisar que, do ponto de vista de estratégia política, é possível cumprir-se essa lei sem necessariamente ser o que é a coligação. Veja que as pessoas estão tão obcecadas com essa questão da coligação, porque sabem como é que construíram esse artigo da lei, a ponto de, inclusive, terem produzido a Constituição pensando nisso. E hoje nós estamos a viver uma situação que os políticos deste país, os politólogos fundamentalmente precisam, os sociólogos, os antropólogos, precisam começar a estudar seriamente essa questão. Você hoje tem um país concebido para, primeiro, andar a pancada partidária. Significa, o país só anda com partidos, de tal sorte que só pode concorrer para Presidente da República se for por um partido. Só pode concorrer à Assembleia Nacional se for por um partido. Número 2. Se for um estudo comparado, as coligações para estados que se prezem, que olham, que pensam o desenvolvimento das instituições, as coligações estão pensadas de vários formatos. Angola, você só tem coligação pré-eleitoral. De modo que, por exemplo, hoje, para ser-se uma coligação em Angola, é obrigatório que os países, ou os partidos todos, tenham de se desfazer dos seus símbolos e adotarem um símbolo diferente
dos seus. Mas a grande questão não está ali. A mesma lei dos partidos políticos, que permite que, olha, que não permite que os partidos políticos sejam livres na opção dos seus símbolos, na questão inclusive das coligações, okay? Está a permitir que um partido tenha símbolos idênticos aos da República. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós estamos num quadro em que as pessoas que advogam a ideia de que a frente é um nado morto, que a frente ainda não se esclareceu como é que se vai materializar do ponto de vista jurídico, é óbvio que são pessoas que, no nosso entender, estão a perseguir do ponto de vista de estratégia 2 pontos. Número 1 é como é que, de facto, a frente vai significar a procura de informação. E vão ter a informação, só que dentro da estratégia da oposição, ou dos mentores do projeto. Então não está ainda do que vocês querem. Número 1. Número 2... Ainda não é um objetivo da frente que a opinião pública saiba como é que ela irá atuar. Mas há um ponto, doutor... Aqui há um ponto claro. O que é importante para a opinião pública é que a frente é um ente que tem a sua personalidade assente nas forças que a constituem. Não tem personalidade nenhuma. Qual é a personalidade? Tem a sua personalidade assente nas forças que a constituem. Nós estamos a falar aqui da derivada. Okay? Número 1. E número 2, a frente tem propósitos políticos. O que o cidadão deve se preocupar, feito este primeiro momento, é saber o que a frente, ou seja, para que a frente existe. Não obstante falar da alternância, a alternância não é um fim em si. A alternância visa, é um meio para se chegar aos objetivos que se pretendem, que é oferecer uma nova alternativa, ou seja, uma outra visão para o país. Mas terminaria nessa questão da obsessão de partidarizar o Estado. Veja que nós hoje chegamos num ponto em que nós podemos ter amanhã um partido a governar este país, um presidente com os poderes que a Constituição dá a governar este país, mas que nem sequer tenha 30% ou seja sufragado por 30% dos eleitores. O que significa, o país corre o risco amanhã de ter. Por quê? Porque a Constituição diz que é eleito, ou que seja, constitui o governo, o partido que tiver o maior número de votos. O que significa que se no universo de 5 milhões de eleitores, um partido tiver 1 milhão e outros partidos juntos tiverem 5 milhões, mas de forma dispersa, um tem 200 mil, um tem 100, 300, 500, sucessivamente, ok? Mas que no global tenha 4 milhões, quem tiver 1 milhão é que constitui o governo, é que elege o presidente da República. A frente, na verdade, é uma forma de agregar valor à UNITA? Bom, vamos dizer o seguinte, a frente não é uma forma de agregar valor à UNITA. Há um acordo entre o presidente Adalberto Costa Júnior e o doutor Abel Epalanga Chivukuvuku para que o doutor Abel seja o segundo cabeça de lista da UNITA? Neste momento, o acordo que existe em relação à estrutura da frente. Como é que a frente se vai apresentar para os cidadãos? Mas a frente já disse que não precisa de aprovação de tribunal algum. Exatamente, porque vai operar com base na personalidade dos entes que a constituem. Que neste caso será a UNITA? Não, neste momento só estão dos entes com personalidade jurídica, neste momento estão a UNITA e o BD. É óbvio que não são só esses. Outros, o processo é longo. Continuam as negociações, outros vão aderindo. Portanto, isso vai se fazendo. Mas estavas a colocar, tinhas colocado a questão que falava do cabeça de lista. Eu dizia que o acordo que existe neste momento é em relação à estrutura. Significa, quanto à estrutura, a frente se vai apresentar com uma coordenação onde estão, a partida, três, neste momento já são 3 conhecidos,
o presidente da UNITA, o coordenador do projeto político para já e o presidente do Bloco Democrático. Portanto, isto é um dado adquirido. Portanto, como sabem, a questão das listas, as listas são tratadas na véspera das eleições, convocadas as eleições, despoleta-se o processo das listas. Esse é um outro momento. Na verdade, permita fazer algumas considerações nesse sentido. É que onde reside o problema maior, induzir a população em erro. Criar-se um facto político. Ab início, sabemos que é parte de lá determinada sensibilidade que tem estado a apoiar a UNITA, a financiar o projeto UNITA. Como não se identificam com o nome UNITA, então surge a designação frente para exatamente poder convolar essa realidade. Mas porque se nós olharmos, doutor, com devido respeito, porque se nós olharmos, por um lado, o Bloco Democrático mantém a sua personalidade jurídica como tal. A UNITA mantém a sua personalidade jurídica. Para já é inexistente, não é? Não é nada, ainda não é nada. Portanto, do ponto de vista jurídico, não é isso? Não, do ponto de vista jurídico. Exato. Pois. Politicamente existe. Portanto, se olharmos para isto, não tem militantes, não tem nada, não existe ainda. Portanto, politicamente, se olharmos para essa realidade, a UNITA, enquanto força política, doutor, permita-me. Não, dizia alguém que não tem militantes, não percebi. Quem é que não tem militantes? O BD, o Prajá? Não, o Prajá, por não existir, não se pode dizer que tem militantes, porque não existe, não tem personalidade jurídica como tal. Portanto, se olharmos para a realidade, a UNITA é a maior força política da oposição. O Bloco Democrático não comporta população que possa congregar na UNITA maiores valores como tal. Aliás, se entendermos, o Bloco Democrático nas eleições de 2012, penso que não terá concorrido e, como tal, foi extinto, a sua predecessora à frente foi extinta por não ter alcançado 0,% dos votos validamente expressos. Não foi impedida de concorrer? Não, foi extinta. Ainda hoje ouvi o próprio presidente Filomeno, na Rádio Despertar, em entrevista, a dizer que, mediante um congresso, eles próprios proclamaram antecipadamente a sua extinção, porque sabiam que seriam extintos por não ter alcançado os votos permitido por lei. Ouvi na boca dele, na Rádio Despertar hoje. Pois, é um facto que já dominava. Por um lado, para que não voltasse a ficar de fora, porque em 2012 não concorreu, atrelou-se ao projeto para já. Foi a sua salvação. Se por um lado, em 2017 e 2022 não concorrer... Para já nunca concorreu. Não, para já não. Estou a me referir ao Bloco. Ao Sim. Bloco Democrático. Estás a dizer o Bloco atrelou-se ao Prajá? Não. O Bloco Democrático atrelou-se ao projeto Casa CE. Agora sim. Pois. Portanto, se não voltar a concorrer em 2022, as consequências serão as mesmas que ele procurou evitar. E a ideia da frente é, na verdade, aquilo que dizia muito bem, agregar valores à UNITA. Portanto, é o Filomeno, doutor Filomeno, doutor Abel, a fazerem campanhas com designação frente UNITA, na verdade é a favor da UNITA, com os símbolos, tudo muito mais da UNITA. Porque no nosso ordenamento jurídico, as associações políticas que perseguem fins de natureza política não beneficiam do Estatuto de Partidos Políticos fixados na lei. Portanto, não concorrem para a formação, para o alcance do poder. As associações políticas, à luz do nosso ordenamento jurídico, não concorrem para o alcance do poder. Os únicos que assim procedem, partidos políticos e coligações de partidos. E esta frente, se não ou há de ser a coligação, ou há de manter os partidos como tal. E não estamos a ver o Bloco a fazer campanha simultânea para si e para a UNITA. E é um falso problema tentar confundir a comunidade aqui, porque não são as normas que têm de se conformar aos ideais dos partidos políticos. Os partidos políticos é que têm de alicerçar os seus atos respeito às normas vigentes, porque é um Estado democrático de direito. Mas a questão que se põe aqui, há alguma norma que foi violada? A lei dos partidos... Não. Há alguma norma que foi violada? O doutor esteve a dizer que desenhou-se a lei dos partidos políticos exatamente para impedir isto.
E a tal ponto... Não, a lei é de dezembro de 2010 e a Constituição é anterior a esta lei. Portanto, não se pode dizer que a Constituição foi feita... Esse artigo vem antes. Não, esta lei em pauta pode vir antes, assim como muitas normas constitucionais Ela que temos... foi revista, mas esse artigo nunca foi mudado. Pronto. Está assim desde 92. Assim como muitas normas constitucionais que temos vêm de 75. Certo. Estão lá, atreladas até hoje. Portanto, quando se faz uma alteração da lei, claramente que não há uma ruptura material como tal, 100%. Mas não é esse o cerne da questão. Pois, não é este o cerne da questão. O cerne da questão é que os partidos políticos, ao conceber os seus atos, sob pena de não produzirem efeitos, dali gerar uma confusão, uma cacofonia, como gerou o caso do projeto para já, ameaças porque estão a boicotar, porque a interferência do poder tem de se organizar. Se não se organizar convenientemente, conformando a sua atuação com base às normas vigentes, não há de produzir resultados pretendidos. Não há de ter. Veloso, duas notas. Nos moldes atuais é um nado morto. É um falso problema para agregar claramente aquelas pessoas... Por essa razão, o MPLA pouco ou nada importa. Não, o que a frente pretende, na verdade, é atrair apoios de pessoas que não se identificam com a UNITA, que não têm que ver com a UNITA. E vão colocar a camisola... Isso não deveria... As pessoas que andaram, as pessoas que causaram desgraça ao povo angolano, são esses que afincadamente querem ver o MPLA e concretamente o presidente João Lourenço fora, porque este está na sua luta de combate à corrupção e os atos nefastos causados por estas pessoas, como não se identificam com a luta desencadeada, então estão a alicerçar-se à UNITA. E o presidente Adalberto não está a ver os fins, aceita estes apoios e como condição para que se efetivamente possam manifestar e dar o apoio convenientemente, é criar uma frente, uma plataforma em que se possam identificar-se de forma livre e sem qualquer constrangimento. Senão, então, não há fins... Mediante ao facto que o doutor aqui apresenta, os pontos que o doutor apresenta, que quem está a financiar a Frente Patriótica, segundo o doutor... Não é só a Frente, está a financiar atualmente, os marimbondos estão a financiar os grandes atos de massa que a UNITA tem estado a levar Os chamados marimbondos, doutor, são tidos como noutrora militantes... São pessoas que não estão conformadas. Não são pessoas que não estão em conformidade com as políticas vigentes, o novo paradigma. Não coloco o termo militantes do MPLA, coloco o termo pessoas que... Foram noutrora, doutor. Permitam-me, por favor, fazer o trabalho, doutor. São pessoas que noutrora pertenceram ao MPLA, se não pertencem agora, doutor. E conhecendo bem como funciona o MPLA a nível interno, não devia representar algum medo para o MPLA de agora? Daí, não obstante nos terem questionado, colocado em causa a nossa abordagem de que o MPLA é o povo. Não, o MPLA sabe o que faz. O MPLA está ciente do trabalho que tem desenvolvido. O MPLA sabe que tem um conjunto de problemas sociais por ultrapassar e o MPLA sabe disso e está ciente que também ao longo do passado cometeu-se alguns erros esses que o MPLA tem estado a trabalhar para corrigir. Portanto, não está preocupado relativamente ao posicionamento de pessoas nefastas, pessoas nocivas a esse país, que claramente fizeram muito mal a esse povo, que infelizmente, sob a batuta da atual liderança da UNITA e sob o olhar silencioso dos históricos da UNITA, desviando o projeto Mangai, aceitam apoio e financiamento desta gente. Doutor Mombica, a UNITA está a ser financiada por... Veloso, vamos para o quadro. Dos marimbondos, doutor. O primeiro aspecto é o seguinte. É um apelo que faço, fundamentalmente para os que nos ouvem. Eu penso que já vai longo o tempo de procurarmos desenvolver na narrativa, diríamos que a dispersão de ideias para se fugir às questões centrais. Talvez sempre que nos convém, estamos a fugir de questões centrais. Quando nos convém, é questões centrais. Não interrompe. Hoje, quando falamos nos termos em que acabo de ouvir, tipo as pessoas que provocaram desgraça, é preciso ser-se claro.
Está a referir-se que pessoas? Pessoas dentro do MPLA ou fora do MPLA? Não, se eu tiver que ser mais claro, relativamente à desgraça, o doutor sabe qual é o meu conceito mais amplo sobre a desgraça do povo angolano. Não, é que está-se a referir... Então é melhor não me levar a essa abordagem, doutor. Está-se a referir aos marimbondos, é o que eu percebi. Está-se a referir aos marimbondos. Particularizei a estes. Mas a minha ideia é a seguinte, eu penso que os cidadãos nos percebam. Esse conceito marimbondo, e agora surgiu mais os caranguejos, que não deixam de ser outros marimbondos, que se tratam por outro nome, nesse caso. Mas eu penso que não é a adjetivação que nos resolve o problema. Porque a adjetivação não nos resolve o problema. Interessa defendê-los, porque estamos a apoiar. O que nos resolve o problema é atacar a prática das pessoas. E aqui vamos dizer o seguinte, do ponto de vista de teoria política, as pessoas são boas e são más. Agora, o que deve funcionar para que nas pessoas resultem mais atos bons são as instituições. Portanto, onde as pessoas forem mais do que boas, significa que as instituições permitem. E se estamos a referir a marimbondos hoje, significa que esses marimbondos não saíram das suas casas marimbondos. Se exerceram cargos que os tornaram marimbondos, não os exerceram a partir de suas casas, exerceram-nas a partir do próprio MPLA. Portanto, eu penso que o problema que se põe aqui é o MPLA, número 1. E número 2 é que vai a pessoa, porque a pessoa também tem de ter consciência de discernir o que é certo, o que é errado, que tem recebido apoio desse, o que é o bem, o que é o mal. Agora, tem ou não recebido apoio deste? Se tem recebido apoios, significa estou a ouvir do que estás a dizer. Não, responde. Tem ou não recebido São apoios? São seus colegas, os conheces, se calhar tem ou não recebido apoios? E tem mais. Tem ou não recebido? E tem mais. Eu penso que a preocupação neste momento, não devia ser ainda esta. A preocupação neste momento é saber que os caranguejos estão a fazer pior que os marimbondos. E se não se apercebeu. Tem ou não recebido, se não se apercebeu, tem ou não recebido. Há bem pouco tempo. O doutor fala com provas? Não, o doutor está aí, ele sabe, ele está lá dentro, ele pode responder. É assim, ele está a fazer jocosa, como dizem os brasileiros. O doutor está lá dentro, sabe disso. Mas falou, não interrompi, permita que eu fale sem me interromper. Você sabe disso. Portanto, a questão que se põe hoje é saber que, infelizmente, quando nós estamos nesses processos, num debate pedagógico, porque há muita gente a nos ouvir, devíamos procurar transmitir com serenidade as nossas ideias, fazendo deste momento permanentemente um momento sério. Okay? É verdade que isso não dispensa que, de quando em vez, entremos aqui com algumas brincadeirinhas, para rirmos um pouco também faz parte do jogo, mas eu penso que não devíamos perder de vista a seriedade que não, mas essa questão é séria, doutor. E logo eu penso que neste momento o que deve impor é que, de um lado, para o caso dele, que não é membro do MPLA, eu penso que é normal que faça as afirmações que faz, mas o que eu gostava de recomendar são 2 aspectos. Uma. Primeiro, filie-se a uma das forças da frente para perceber o que é a frente, ou aguarda e, no âmbito da competição que vamos ter, e ali recomendaria a terceira coisa, que é estarem preparados para o embate. Porque a frente promete tirar o MPLA do poder. Não, o caso é mesmo sério. O debate desta vez, a competição desta vez, vai mudar um bocado de cenário. E é pena que, infelizmente, o que nós sentimos hoje é ainda esta tática de depreciar os concidadãos, nesse caso adversários. E eu estou a ver a maneira como se pretende reduzir o BD, dizer que não significam nada, não é por ali. Nós devemos nos valorizar como angolanos. E se formos a olhar para essas pessoas, são pessoas que têm muito valor. E aqui o princípio da agregação de valores não é agregar o valor à UNITA. Aqui é uma agregação de valor entre angolanos, no sentido de oferecer ao país... Diga? Usando que bandeira? Não percebi. Como campanha, quais são os símbolos que vão usar? Isso a seu tempo virá também a terreiro.
Por enquanto, as negociações símbolos conduziram, da UNITA. por enquanto, conduziram até ao processo da estrutura. Vão usar símbolos da UNITA. A estrutura está claro. concebida e o processo continua. Já estamos na reta final, mas tenho ainda uma questão aqui para o Dr. Miguel. Dr. Miguel, o Dr. Mombica afirmou que a Frente Patriótica está-se a preparar para um embate, porque, segundo o Dr. Mombica, a Frente está bem estruturada para retirar o MPLA do poder. O MPLA está-se a preparar para o embate, como disse o Dr. O MPLA vive preparado 24 horas por dia, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Está sempre preparado. Entretanto, o que efetivamente se pede é que todos os atos que venham a ser concebidos num Estado democrático, aliás, o nosso Estado é um Estado pluralista, portanto, admite a existência de várias forças partidárias e a oposição é bem-vinda. O MPLA reconhece que a oposição é bem-vinda porque ajuda sempre na construção de forma positiva do Estado Democrático de Direito. Mesmo e é importante que a sociedade entenda também que não é falta de democracia a existência num determinado sistema político de um partido dominante. Não, pelo contrário. É uma conquista própria democrática. Logo, o MPLA continuará a trabalhar para a sua continuidade. E os demais da oposição continuarão a trabalhar para efetivamente desalojar o MPLA. Isto é próprio em democracia. O que o MPLA pede, efetivamente, que nós, os cidadãos, gostaríamos que ocorresse, é que não fossem as pessoas induzidas em erros, com projetos políticos que não se conformem, não se pautam com aquilo que são os princípios e as normas vigentes no Estado Democrático de Direito, para que, quando amanhã os órgãos competentes encarreguem de fiscalizar a legalidade atuarem, não viram de cima, porque agiram, são partidarizados, criando assim, minando a nossa paz social, nosso processo de reconciliação em curso. Portanto, o importante é que mantenhamos a harmonia, a estabilidade que se quer e defendamos sempre a paz e o bem comum enquanto angolano. E para que isso possa ser feito, é importante que haja o respeito mútuo. O respeito mútuo começa por conformarmos os nossos atos ao Estado Democrático e de Direito. Se respeitamos as instituições, as normas vigentes, claramente que não haverá choque nenhum. Doutores, penso que não mais. Eu penso que o essencial ficou aqui patente, doutores. Tinha só duas notas últimas. A minha última nota é dirigida fundamentalmente à juventude angolana. Esse seria o seu 1 minuto, doutor, que é dado aqui. Pode ser, posso dar, pode ser. Portanto, eu penso que o mais importante neste momento não é nos distrairmos com debates de pessoas, debates de partidos. Neste momento, penso que a juventude deve se ater à necessidade de fazermos um debate sério sobre o país que temos e como é que devemos sair da situação em que nos encontramos, porque é próprio das democracias. 20 anos a caminho de paz nos provaram que o projeto de governação que está em curso faliu. E não é por acaso que tudo quanto se fala do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores que vêm dizem completamente o contrário. A narrativa fala aqui de exemplos concretos. A semana finda da descoberta de mais uma tentativa de um grande roubo de cerca de 600 milhões a partir do Conde Cubango, de uma dívida escandalosa, de uma empresa que inclusive está a cobrar a dívida do período que nem sequer ela própria existia. Portanto, e eu penso que os cidadãos precisam estar atentos a isso, à questão da pandemia que está a ocorrer, ao registro eleitoral que está a ocorrer. Os cidadãos devem acorrer aos postos de registro, porque é fundamental que se registrem e colaborem fundamentalmente com a ordem, no sentido de que tanto a vacinação, tanto o registro eleitoral obedeça os padrões, a lei e, sobretudo, consiga assegurar que a maioria de todos nós, antes de findar o prazo, estejamos registrados. Está bem, doutor, muito obrigado por ter vindo. Doutor Miguel, tem 1 minuto para concluir aquilo que... Não, aqui apelar que, no sentido do nosso povo, a nossa juventude, ter a consciência de que, para hoje estarmos aqui, este país, muitos sacrificaram-se grandemente
e seguramente que nós não precisamos repetir os erros do passado. Temos um conjunto de pessoas, líderes, sobretudo em sede da oposição, ávidas de conquista do poder. Então nós não podemos, enquanto juventude, servir como instrumentos para viabilizar os interesses destes, porque às vezes somos convocados a dar cara em determinadas manifestações e eles estão em casa deles, sentados nos sofás, e as pessoas depois é que passam por necessidade e todas as vicissitudes e sofrem. Claramente, consequências são as que temos vindo a assistir, como prontos, a história efetivamente nos indica. Reiterar, e aqui dar boa nota ao facto da nossa juventude, nossa população, está a aderir de forma satisfatória ao programa em curso de vacinação. Seguramente que o Executivo, preocupado com o bem-estar da população, há de garantir com que as vacinas cheguem para todos. E, mais uma vez, reiterar o apelo que foi deixado pelo Dr. Faustino, que todos aderam ao programa em curso do registro e atualização dos seus dados nos termos conduzido pelas instituições competentes. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, doutor. Muito obrigado. E assim, caro internauta, é dessa forma que terminamos o espaço para a campanha. Tivemos aqui cerca de 2 horas a levar até si o melhor da análise política de Angola. Um dos temas em discussão foi o facto de estar a circular notícias que dão conta de que o Tribunal Constitucional alegadamente ter considerado o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA ilegal. Outro tema foi a formalização da Frente Patriótica para concorrer às eleições de 2022. Nós prometemos voltar na sexta-feira com mais temas, mais análise e, sobretudo, mais informação. Até lá, fique bem e continue em nossa companhia.